Iniciando esse mês de maio, nós encontramos no nosso calendário católico uma série de momentos de oração devotados a Maria. A nossa devoção mariana se amplia com terços, rosários, com ladainhas e até com peregrinações às igrejas marianas. E eu, como um bom frei curioso, me perguntei, por que será que o mês de maio é dedicado a Maria? Por que será que nós falamos a expressão mês de maio, mês de Maria? Então eu recolhi algumas informações que eu anotei aqui, por isso eu peço desculpa para vocês para de vez em quando olhar minha colinha para ser bem honesto com as informações, e eu quero passar um pouco para vocês. A fonte dessas informações vai estar na descrição do vídeo, beleza? O mês de maio como mês de Maria é uma tradição bastante antiga na igreja já, e ela é acompanhada de um possível contexto que nos ajuda a entender por que o mês de maio é dedicado a Maria. Já nos povos greco-romanos, nos celtas, nós encontramos que nesse período do ano, portanto mês de maio, havia uma adoração às deusas da fertilidade. Um exemplo era em Roma, onde a deusa da vegetação, chamada Flora, era adorada no dia 30 de abril, um dia antes do mês de maio, onde eles faziam um jogo, uma grande festa dedicada a essa deusa. Nesse sentido, então, essa festa acontecia por quê? O mês de maio no hemisfério norte é o auge da primavera, é onde as flores e os frutos estão em plena produção. Por isso, nesse mês, essas deusas da fecundidade eram adoradas. Elas eram tidas como aquelas que faziam crescer a vida. Por isso, nesse mês, se celebrava a vida, o nascimento, a fecundidade, a fertilidade, a maternidade. E por isso, até hoje, nesse mês de maio, nós temos no segundo domingo do mês, o Dia das Mães. Mas como tudo isso chegou em Maria? Há relatos do cristianismo antigo de que havia uma festa mariana no dia 15 de maio. Mas é na Idade Média que alguns símbolos da primavera e Maria foram associados. Isso porque o rei Afonso X, de Castela e Leão, no ano de 1110, nas Las Cantigas de Santa Maria, disse assim sobre Nossa Senhora: rosa de rosas, flor de flores, mulher entre mulheres, única Senhora, luz dos santos. Pouco depois, o beato dominicano Enrico Suso de Constanza, um místico alemão, que viveu entre 1295 e 1366, disse em um dos seus escritos sobre Maria: bendita seja a aurora nascente, acima de todas as criaturas, e bendita seja o prado florido de rosas vermelhas do teu lindo rosto, adornadas com a flor vermelho rubi da sabedoria eterna. E essa associação de Maria com as rosas fez com que surgisse a devoção que conhecemos como rosário, como o próprio nome já diz. Era um costume de que entre os namorados eles dessem um ao outro um rosário de flores, uma guirlanda de flores. Com o tempo, esse costume passou também dos cristãos a Maria. Eles entregavam a sua guirlanda de Ave-Marias para Nossa Senhora, como prova do amor para com ela. Essa forma de rezar Ave-Marias repetidas vem desde os monges e religiosos que rezavam vários Pai Nossos de modos repetidos. Por quê? Porque eles não tinham muitos livros de oração. O livro era uma coisa muito difícil e muito cara. Então, para facilitar a devoção das pessoas, foram criadas algumas orações, ou algumas foram retiradas da Bíblia, como por exemplo o Pai Nosso, para que fossem feitas durante o dia. E assim a Ave Maria também entrou nesse contexto. Então, a devoção de rezar repetidas Ave Marias, ela é nascida do povo simples e para o povo simples. Um povo que não tinha muitas vezes acesso a livros e que então podia fazer a sua devoção mariana rezando as Ave-Marias de modo repetidos. Por isso, nasce o Rosário com 150 Ave-Marias, com tantas orações repetidas, justamente para facilitar o culto das pessoas mais simples e mais pobres, daqueles que, mesmo diante das suas dificuldades, queriam apresentar o seu amor a Nossa Senhora. E com isso, foi-se criando um costume e uma devoção de dedicar 30 dias a Maria, ou seja, de fazer uma devoção mariana que ocupasse o período de um mês. Isso por volta do século XII. Mas esses 30 dias ainda não eram no mês de maio, eles eram entre agosto e setembro.
Só que o interessante é o fato de que os cristãos um dia já intuíram de que seria uma oportuna devoção mariana dedicar 30 dias do ano para refletir, para rezar, para louvar Maria. As práticas da devoção mariana no mês de maio começam a aparecer mais claramente na tradição da Igreja a partir do século XVI. São Filipe Neri, por exemplo, em Roma, convidava os jovens a rodear a imagem de Nossa Senhora com flores e cânticos. E qual era o mês mais oportuno para fazer isso? Em maio, porque havia uma abundância de flores nos jardins. Em 1677, num convento em Fiesole, na Itália, perto de Florença, um grupo de religiosos afirmou sobre uma festa pagã que acontecia no dia que antecedia o mês de maio. Tendo chegado as festas de maio e ouvindo na véspera muitos seculares que começaram a cantar melhor e a celebrar as criaturas que amavam, decidimos que também nós queríamos cantá-lo à Santa Virgem Maria. Ou seja, eles começam a perceber que as pessoas tinham uma devoção às mulheres de sua época, um culto às mulheres de sua época, e eles também, então, dedicariam um tempo, um dia especial para fazer uma devoção mariana. E essa devoção mariana de um dia dedicada a Maria começa a crescer e passa para os domingos, e depois, então, passa para os 31 dias do mês de maio, nesse convento. Então, é bem interessante essa inspiração devocional. Em sua maioria, nesse mês de maio, os ritos que aconteciam de devoção eram ritos populares, nutridos por orações e que se cantavam ladainhas, e as imagens de Maria, os quadros eram adornados de flores, coroados e também recebiam a iluminação de velas. Ao mesmo tempo, também as publicações sobre Maria, associando ao mês de maio, começaram a crescer. E assim, o mês de maio ficou estabelecido como o mês de Maria nas palavras de um padre jesuíta, que assim afirmou em 1725. O mês de Maria, ou mês de maio, é consagrado a Maria com o exercício de várias flores da virtude oferecidas pelos verdadeiros devotos dela. E entre as novidades que esse padre convida os cristãos, está também uma inspiração bastante interessante que nos ilumina ainda hoje. Ele convida que os cristãos também façam as suas devoções marianas nos lugares ordinários, nas suas casas, nos seus trabalhos. Isso tem uma motivação, porque ele quer santificar aquele lugar regular de nossas ações sob os olhos puros da Virgem Santíssima. E o itinerário dessa devoção, nas palavras dele, era um itinerário muito simples. Ele consistia de uma oração, de preferência o rosário, diante da imagem da Virgem, uma consideração ou meditação sobre os mistérios eternos e uma homenagem a Nossa Senhora. Depois dessas inspirações desse padre, também começaram a surgir ainda mais publicações que relacionavam Maria e o mês de maio. E essas publicações e essa forma de fazer essa devoção mariana no mês de maio chegam até hoje em nossas comunidades e paróquias. Muitas paróquias e comunidades hoje fazem as suas orações dos terços, os rosários, a devoção mariana. Muitas pessoas fazem peregrinações nesse tempo oportuno. E esse mês de maio é justamente para isso, para fazer essa bonita devoção mariana. E nós também, nesse mês de maio, temos um símbolo muito interessante, que no final do mês de maio se faz a coroação de Nossa Senhora. Inclusive, essa daqui está com uma coroa bem bonita. Isso para dizer que não é o poder pelo poder de Maria, mas é que ela, de tão serva que se fez, de tão missionária que se fez, é coroada rainha da igreja, porque é exemplo para todos nós. Ou seja, Maria não foi atrás da realeza, mas pelo seu exemplo ela se torna a nossa rainha. E normalmente essa coroa que se coroava Maria, ela é acompanhada com belas flores também ao redor de Nossa Senhora. Isso para simbolizar o quê? Que as flores de Maria simbolizam as virtudes dela e que nós também somos convidados a nos inspirarmos nessas virtudes de Maria na nossa caminhada de fé cristã. Ela, como discípula e missionária, nos convida para que também sejamos bons discípulos e missionários. E o convite também se estende até nós hoje, para que façamos também em nossos lugares ordinários, em nossas casas, um altar de devoção a Nossa Senhora. Fazemos um espaço de devoção na nossa casa para colocarmos uma imagem da Virgem Maria,
fazermos algum adorno nela, colocarmos algumas flores, quem sabe no momento de oração em que estivermos rezando em nossas casas, também acendamos as nossas velas, rezamos em família. E o convite é feito também às comunidades, às paróquias, né? Para fazerem um altar devotado a Maria, com as imagens, com os símbolos, as flores, né? A ela. Mas sempre lembrando, né, da simplicidade. Maria é o caminho para chegarmos no Cristo, portanto, que deve permanecer sempre em grande evidência dentro do espaço celebrativo é aquilo que compõe o mistério dos sacramentos que vamos celebrar. Então, o altar de Maria não pode chamar mais a atenção do que o espaço litúrgico destinado para a celebração dos mistérios, ou seja, o altar, a mesa da palavra e assim por diante. Maria, com certeza, como mãe do Senhor, como serva, ela não gostaria de chamar mais atenção do que o filho. Pelo contrário, ela aponta para o filho, né? E aí, gostou de conhecer um pouquinho mais sobre o mês de Maria? É claro que existem tantas outras publicações sobre isso. E eu espero que você se sinta aí motivado para procurar um pouquinho mais. Eu quero que você também coloque aí nos comentários se você costuma fazer um altar de Nossa Senhora na sua casa, o que você costuma colocar. Minha mãe, por exemplo, costuma colocar no altar de Nossa Senhora, que ela faz lá no espaço mais comum da casa, uma imagem bonita de Nossa Senhora. Também ela coloca o quadro da família, né? uma foto da nossa família, e ela coloca as orquídeas mais bonitas que ela tem lá. E você, como é que faz o seu altar? Espero que tenha gostado do conteúdo desse vídeo. Um grande abraço, viva bem esse mês de maio. Paz e bem!